da Letícia. A mãe da Carol e da Letícia, que eu acho que é a coisa mais importante de todas. Perdão, advogada da União, filósofa, doutora em ciência ambiental, coordena na AGU, a Câmara Nacional de Sustentabilidade, CGU, diretora de consumo sustentável do Instituto Direito por um Planeta Verde. Então, Tereza, muito bem-vinda. Esse webinar é uma realização da Universidade Federal de São Paulo, através da Pró-Reitoria de Administração, em parceria com a Rede Sustentação São Paulo. Então, já que a gente já está um pouco atrasada, vou passar direto a palavra à Tereza. Eu quero, antes disso, aliás, orientar algumas questões. A gente vai encaminhar da seguinte maneira: as perguntas serão feitas ao final da apresentação, aqui pelo nosso chat. Então, serão moderadas, vocês vão colocar as perguntas aqui e eu vou dialogar com a Tereza aqui na nossa sala de apresentação sobre as questões que forem apresentadas, ok? Então, muito obrigada pela presença e participação de todos. Tereza, com a palavra. Boa tarde a todos, Tânia, Pró-Reitora de Administração da Unifesp, os colegas que estão, Manuel, Michel, Rafael, no suporte aí dessa nossa conversa, e a todos que aqui estão, né? Para a gente debater um tema muito relevante, que é a inserção da sustentabilidade nas contratações públicas, assim como e principalmente nas contratações públicas da Lei 13.979, que é específica para o enfrentamento da pandemia, né, da Covid-19. Agradeço a todos e eu estou com um slide, esse slide está na tela, eu suponho que todos estejam vendo o slide, né? Vocês confirmam para mim? Michel, tá ok? Vou seguir? Okay. Nós vamos... Obrigada, viu, Michel? O foco que eu quero falar inicialmente para vocês é reforçar a importância da inserção de critérios e práticas de sustentabilidade, assim como o público que não atua em órgãos que estão focados e têm uma missão institucional relacionada à saúde pública, por exemplo, hospitais universitários, uma universidade federal que tem uma faculdade de medicina. Existem órgãos que já têm muitas noções claras e conhecimento técnico acerca da importância da inserção desses critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações públicas e principalmente nas contratações Covid-19. Porque com a nova legislação para as contratações e as dispensáveis para enfrentamento da pandemia, várias contratações, inclusive sem licitação ou com o pregão simplificado, estão acontecendo em órgãos do Brasil inteiro, em todas as instâncias, né, órgãos federais, do judiciário, do executivo, do legislativo, órgãos estaduais e principalmente também essa quantidade imensa de prefeituras que nós temos pelo país e a administração direta, administração indireta, está todo mundo focado pela gestão pública brasileira no enfrentamento da pandemia. E vários desses órgãos, eles não têm uma missão institucional que esteja relacionada à área de saúde. Então, é fundamental a gente passar esclarecimentos básicos e minimamente aquilo que deve constar para que, ao a gente tentar enfrentar a pandemia pelas contratações, pelos serviços de engenharia, pelas aquisições, enfrentar a pandemia, a gente não gerar outros danos à saúde pública pela não inserção de critérios que são justamente para preservar a saúde pública e a sustentabilidade e o meio ambiente. Então, feita essa pequena introdução, eu atuo com a temática desde 2009, na Advocacia Geral da União e fora da Advocacia Geral da União. Nós temos uma Câmara Nacional de Sustentabilidade, é uma Câmara da Consultoria Geral da União, na qual eu estou atuando no momento como coordenadora, juntamente com mais outros colegas do Brasil inteiro, e o nosso foco é passar a segurança jurídica da Câmara para a implementação das licitações sustentáveis. E, além disso, eu atuo academicamente como professora e pesquisadora e pessoa que gosta de estudar esse assunto. O que eu quero falar? Assim, o principal, vocês já devem ter se apercebido que a cada semana a gente tem uma série de novas normas que estão
estão alterando o nosso cenário na gestão pública e no direito administrativo, e quem atua também com as licitações. Hoje mesmo a gente teve uma nova medida provisória, agora pode ter sistema de registro de preço, a gente tem normas do RDC, cada semana o quadro normativo brasileiro para enfrentamento da pandemia, questões trabalhistas, questões de serviços terceirizados, nunca a gente teve tanta novidade em tão pouco tempo. E aí a importância do gestor público, do advogado público, da consultoria jurídica, do procurador, está antenado, está acompanhando, e o gestor está sendo muito bem orientado pelos órgãos de consultoria jurídica para poder fazer essas contratações com segurança, né? Porque as normas estão alterando muito. Isso é um ponto. Então, isso gera eu tenho conversado com muitos gestores públicos, isso aumenta, e eu acho que tem que falar desse aspecto humano também, aumenta o nível de ansiedade das pessoas, aumenta a preocupação, então é um cenário que a maior certeza que a gente tem é que é um cenário de incertezas, porque a gente está acompanhando o desenrolar aí do melhor equacionamento em termos de saúde pública para a pandemia. Esse cenário de incerteza não impede, e pelo contrário, não deve nos desmobilizar e nos paralisar. Pelo contrário, em cenários de crise, que quem atua na gestão pública que tem que demonstrar a que veio. Então, eu estou aqui, humildemente, junto com vocês, para a gente falar o pouco que eu tenho de informações nesse tempo que a gente tem de webinar. Eu quero muito ouvir a experiência da Unifesp, passar para o público externo essa experiência, que ela foi muito bem recebida na gestão pública brasileira, assim, está muito bem divulgada essa contratação que foi feita para os insumos de saúde, porque ela foi muito inovadora. Então, eu acho que é importante também, eu gostaria muito que a Tânia pudesse falar sobre isso, para quem não é da Unifesp ter ciência da dimensão que vocês fizeram, porque é elogiável. Não é fácil chamar, salvo engano, foram 55 órgãos, gerenciar tudo isso e estar tentando equacionar. Não é, assim, todos que estão envolvidos nisso estão realmente de parabéns. Ponto. Agora vamos para o que eu acho que é o conteúdo. O primeiro aspecto, que é a inserção de normas e critérios de sustentabilidade, é a gente parar de vez com uma concepção de que isso é perfumaria. A minha linguagem ela é clara e ela é objetiva. Sustentabilidade não é perfumaria. Sustentabilidade não é uma coisa que é esotérica. Não, sustentabilidade é preservação da vida humana. Então, existe um senso comum que ainda associa a inserção de critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações da 8666, do pregão, como sendo uma coisa assim, facultativa, é coisa de gente alternativa. Não. A inserção de critérios de sustentabilidade é política pública brasileira desde 2010, minimamente. Alguns estados já faziam isso antes por legislação estadual própria, é política pública brasileira. Então, a inserção de critérios de sustentabilidade, ela é obrigatória. E aí, a gente tem que tirar essa noção de senso comum de que licitação e contratação pública não tem respeito com critérios de sustentabilidade. Porque tem, e é isso que eu quero passar. Não é só cuidar do bichinho XYZ que está em extensão, não é a questão da pessoa que ele é alternativa. Não, sustentabilidade, esse período de pandemia tem mais do que nunca nos demonstrado que sustentabilidade tem uma relação predominantemente, uma conexão imensa com preservação de vida humana. Os estudos que ainda não estão muito claros, mas a origem, a gente ouve muita história dessa pandemia, é por questões de problemas de biodiversidade. Né? Se tem um morcego, se não tem, o que aconteceu? É uma questão de um desequilíbrio na biodiversidade planetária por ações humanas. Então, quando a gente entra dessa percepção de que sustentabilidade não é só conversa de pessoa alternativa, sustentabilidade no Brasil é política pública em licitação, e eu falo com esse sentido de urgência, porque nós estamos vivendo um momento de urgência nesse país.
no qual eu fico muito gratificada de ver que a gestão pública brasileira, os órgãos federais, os órgãos do judiciário, os órgãos estaduais, as prefeituras, elas estão correndo para dar resposta para manter a saúde pública da população. Isso é elogiável, isso a gente tem que falar. Então, o que é fundamental? Sustentabilidade da política pública. E ela tem algumas dimensões, e essas dimensões estão no cenário normativo brasileiro e é obrigatório que sejam inseridas em contratações públicas. Dimensão ambiental, que é a preservação da flora, isso é mais comum, que todo mundo sabe. Então, eu não posso comprar uma madeira de origem de desmatamento. Eu tenho que observar o Cadastro Técnico Federal do IBAMA. Isso é um ponto. A sustentabilidade social também está nas licitações. A sustentabilidade social a gente já faz há décadas, quando a gente tem contratos de prestação de serviço, no qual a gente vai verificar se está tendo recolhimento previdenciário. Se a mão de obra é de menor. Como é que estão as contribuições, o recolhimento trabalhista? Essa é a dimensão social da sustentabilidade. A dimensão terceira, que é a dimensão econômica, é a dimensão que tem que falar, e aí? Como é que está o nosso orçamento? Como é que isso se encaixa no menor preço? Como é que eu vou observar a lei de responsabilidade fiscal? Como é que eu vou ver se esse preço está muito elevado? Como é que eu vou procurar a razoabilidade? Como é que eu vou ver os outros princípios da licitação que estão no artigo 3º da 8666? Essas três dimensões, elas estão disseminadas internacionalmente desde a década de 80. 86, 87, assim, isso é um assunto para aprofundar com mais tempo, mas elas estão, pelos poucos exemplos que eu dei para vocês, os três pilares da sustentabilidade, eles estão em normas brasileiras a serem inseridas em licitações. O que acontecia é que anteriormente a alteração da lei 8666 em 2010, que foi lá no artigo 3º e diz que a licitação tem que promover o desenvolvimento nacional sustentável. Antes, a gente fazia sustentabilidade, só não dava o nome. A gente já, por exemplo, tinha lá no artigo 12 da 8666, mão de obra pode ser de origem local. Material de origem local para engenharia. Isso já estava lá, desde 93, 94, salvo engano, é uma alteração posterior, de 94 na 8666. Só que a gente não dava o nome sustentabilidade social. Esse nome ele só veio em 2010. Existe uma outra dimensão da sustentabilidade, que é a dimensão cultural, que foi recentemente inserida nesse decreto que eu menciono aí na tela, que é o 10.024 de 2019, do pregão eletrônico. Então, numa contratação por pregão eletrônico, o gestor tem que olhar os aspectos culturais? Tem. Se a gente tiver tempo, eu até falo sobre isso. Mas só, assim, dar um exemplo. Não é toda contratação que vai ter a dimensão cultural. Mas, por exemplo, eu vou construir um hospital ou um centro de acolhimento de menores ou de mães vítimas de violência doméstica numa cidade ribeirinha lá numa cidade no norte. Se alguém quiser, escreve até aí, me dá uma sugestão. Vai lá em Alter do Chão. Eu vou utilizar a mesma construção que eu vou construir no Rio Grande do Sul? Eu vou construir um centro de atendimento médico, um centro de atendimento médico público, para atender a população indígena. A construção, respeitado todos os critérios de manter higiene, manter saúde, a construção ela vai ter que ser a mesma que aqui de São Paulo. Eu posso considerar questões culturais que tornem isso mais próximo à população que vai ser atendida. Claro que posso. Pela dimensão cultural, eu posso fazer isso também. Mas não é o foco que eu quero dar agora, porque a gente tem um tempo menor e eu quero falar muito do Covid. Perdão. A dimensão ética da sustentabilidade é um outro pilar que ele é muito pouco falado aqui no Brasil. Mas ele é o mais relevante. Porque a norma, olha, colegas, a legislação pode mudar. As instruções normativas podem mudar,
Mas qual é o fundamento ético de qualquer contratação pública brasileira? Quais são os objetivos que a gente tem na República Federativa do Brasil, lá no comecinho da Constituição? Reduzir desigualdade, promover a inclusão, sem preconceito de gênero, de raça, acesso à saúde, acesso à educação. Tudo isso que é principiológico que está na Constituição, quando a gente for parar e pensar em cada pequena contratação pública que a gente está fazendo, ela tem essa dimensão ética, de procurar que esse objetivo seja atendido naquele pequeno objeto contratual. Então, a dimensão ética é aquela no qual eu tenho embasado as minhas pesquisas nos últimos anos e eu tenho falado sobre isso. Porque senão a gente vai achar que a sustentabilidade é só cumprir regrinha. Se a gente está nesse momento de pandemia, casualmente, os que são servidores, né? Nós estamos no momento de pandemia atuando em órgãos públicos. A gente tem uma dimensão ética a cumprir, não é isso? E essa dimensão é uma dimensão que reforça um sentido ético e cidadão. Porque quando a gente parte desse ponto de vista de ética pública, de ética ambiental, a norma pode mudar. Mas aquilo que é o fundamento, ela continua nos norteando no agir. E essa dimensão ética, ela é muito importante num cenário que a gente está tendo alterações quase que semanais. Cada hora é uma nova coisa. E ela ajuda na interpretação, ela ajuda numa série de coisas, inclusive a consultoria jurídica, para dar segurança na orientação. E a dimensão jurídico-política é uma dimensão que diz que a sustentabilidade, ela na verdade, ela é um valor fundante. A preservação da sustentabilidade em todas essas dimensões, ela está na Constituição. Ela não está escrito sustentabilidade, ela diz preservação do meio ambiente, acesso à educação, saneamento, princípio da eficiência, uma série de princípios que estão na Constituição Federal de 88, que elas traduzem essa dimensão da sustentabilidade. E é uma dimensão que aqui no Brasil o professor Juarez Freitas, do Rio Grande do Sul, diz nas suas publicações, é uma dimensão jurídico-política. E é nessa dimensão que a gente atua. A palavra política aqui não é no sentido ideológico, é no sentido de política pública. Então, quando a gente pensa e consegue internalizar como servidor público, como servidor público, como gestor, como advogado, como cidadão, como docente, como discente, quando a gente consegue internalizar que existe uma dimensão ética que a sustentabilidade nas contratações públicas traz, a gente vai e desce para o play e joga, mesmo em cenários de crise como a gente está tendo agora do Covid, não é isso? A gente vai lá e tenta soluções e se move, se mobiliza, é o que fez, vários órgãos estão fazendo, estão se mobilizando, aqui vocês fizeram na Unifesp essa contratação com todos esses órgãos, a Tânia explica depois para os senhores, então todas essas questões mostram a gente se movimentando, tá? Eu acho que isso é fundamental. O que eu quero colocar, então, é que essa ética ambiental, ela está relacionada nas contratações públicas a uma atitude que olhe aquela contratação não só para comprar a caneca, eu não posso só comprar a caneca. Qual é a quantidade de resíduo que eu vou gerar com essa caneca? Para onde eu vou destinar esse resíduo? Esse é o melhor material para a caneca? Esse refletir anterior, que está na fase de planejamento, nos estudos técnicos preliminares, a Instrução Normativa número 5 de 2017, é pensar em precaução. Eu vou gerar resíduo? Eu vou gerar dano ambiental? Eu vou gerar poluição? Então, com esse agir nas contratações públicas, o que as licitações sustentáveis que estão previstas no artigo 3º da Lei 8.666, quando se diz que a licitação tem que promover o desenvolvimento nacional sustentável, o que está se dizendo ali é essa dimensão ética.
E qualquer contratação pública tem naquele pequeno objeto contratual ter um olhar para o bem-estar humano, para a qualidade de vida, para a saúde, para a educação, para a preservação da biodiversidade, no que for possível, no que for possível. E aí vocês podem me perguntar, como é que eu vou pegar toda essa sua história linda, maravilhosa e filosófica e colocar na lei de licitações? E ainda mais na 13979. Uma licitação sustentável, ela tem tantas normas, ela é tão factível, ela é tão possível. O que não temos são capacitações. O que não temos, o que nós às vezes mais temos no cenário da gestão pública brasileira é uma desinformação de como fazer. Então, nós precisamos cada vez mais incentivar e dar ferramentas e informação para os gestores públicos brasileiros para que eles façam isso com segurança jurídica e afastem os mitos mais simples que ainda existem. Vai ferir o menor preço. O TCU não quer. É o meu CPF que vai lá. Isso é subjetivo. Isso fere a impessoalidade, isso restringe a competição. Eu não tenho tempo aqui, mas não restringe, não tenho. Eu estou cansada de dizer, não cansada não, que eu não me canso. Eu repito com muito, não fere. Se a gente tiver tempo, até eu explico, mas isso é coisa de 4, 5, às vezes 6 horas, para a gente ficar em imersão e poder falar sobre isso, cada um dos passos, tá? O que eu quero colocar aqui é que principalmente a sustentabilidade e essas dimensões que eu mencionei, elas estão previstas em inúmeras normas brasileiras que são gerais e obrigatórias. Normas ambientais, normas de saúde pública, normas de saneamento, normas de gestão de resíduo, normas referentes à preservação de direitos trabalhistas e previdenciários. Então, eu tenho duas maneiras de colocar a sustentabilidade em síntese. São 3, mas eu vou falar de 2, que são, assim, 90%. Depois eu explico a terceira. Como é que eu insiro um critério de sustentabilidade numa contratação pública? Na especificação técnica do objeto. A especificação técnica do objeto, quem conhece o CATMAT, tem o CATMAT sustentável. Tá lá. TCU já pediu para esse catálogo de materiais sustentáveis, né, do Ministério ser melhorado, ser depurado, mas existe um catálogo com especificações sustentáveis do governo federal brasileiro. Então, vamos utilizá-lo. Não tem que reinventar a roda. O extinto Ministério do Planejamento e hoje o Ministério da Economia já tem o CATMAT sustentável para o gestor público, com as especificações. O segundo ponto, além da especificação do CATMAT sustentável, eu tenho normas que devem ser inseridas como especificação do objeto. Sabão em pó tem um teor máximo de uma substância lá por uma determinada resolução. Do CONAMA, se eu não me engano, eu não sou boa de guardar esses números e esses nomes. Mas eu tenho, então eu tenho que pôr a especificação técnica. Com esses percentuais que o órgão competente brasileiro já fez essa pesquisa. A Anvisa tem uma série de normas. Tem que estar registrado, tem que estar notificado, tem normas referentes ao produtor, tem normas referentes à composição. Eu tenho que inserir isso na minha especificação técnica. Ou então, a segunda possibilidade de uma licitação sustentável via normas brasileiras é como obrigação da contratada. Resíduos de construção civil, resíduos de saúde, eu tenho série de regras, serviços de alimentação, eu tenho uma série de regras que se traduzem em obrigações da contratada. E elas estão com esse fundamento ético. A questão do preço, ela é muito... E a terceira possibilidade é com o requisito previsto em lei especial. Mas aí é só nas hipóteses, todo mundo que trabalha na 866 sabe que requisito previsto em qualificação tem que estar previsto na legislação. E é muito pouco em termos de sustentabilidade, tem alguns.
mas eu diria que 90% é inserir essa exigência legal e obrigatória em especificação técnica e obrigação da contratada. Procurar sempre, no processo interno, uma motivação administrativa consistente, contar a história, não fazer uma motivação administrativa da necessidade dessa contratação, uma motivação administrativa genérica. Assim, você vai estar se antecipando a evitar impugnações, tá? E tem também a possibilidade do sistema de registro de preços, que agora também teve essa extensão, aí eu vou depois conversar um pouco com a Tânia, teve essa extensão também para as contratações para o enfrentamento da pandemia. O que a Lei 13.979, ela afastou a sustentabilidade? Não. Ela mexeu em prazos. Quem estudou a legislação para essas contratações, ela mexeu em prazo, ela deu simplificada em procedimentos, ela deixou estudos preliminares, pode ficar para depois. Agora, qual que é o fundamento legal da inserção das normas de sustentabilidade? A 8666 e todo esse quadro normativo brasileiro que a gente tem. Eu vou falar de sistema de registro de preço quando eu queria trocar uma ideia com a Tânia. Daí eu vou falar um pouquinho sobre isso da lei. Mas então o que eu quero destacar é que quando o gestor público for fazer uma contratação para enfrentamento da pandemia, além de ele observar lá as orientações que estão na legislação, vou dizer, não sustentáveis, de procedimento, de preço, ele tem que ver se existem normas brasileiras que são obrigatórias. Isso não vai fazer o procedimento, via de regra, demorar mais. Isso não vai tornar o procedimento deserto, porque são normas que são gerais e obrigatórias e brasileiras. As empresas, ou elas se adequam, fornecedoras, a essas normas, ou a gente está contratando empresa irregular, não é isso? E por que a gente deve focar em observar essas normas ambientais e de saúde pública brasileira nas contratações do Covid? Porque senão a gente vai, com toda a singeleza do mundo, e me desculpem, a gente vai dar banho no bebê e joga o bebê fora junto com a água suja, não é isso? A gente quer enfrentar a pandemia. Assim, eu só tenho tido bons exemplos de órgãos que me chegam que estão atuando muito nas suas contratações para enfrentar a pandemia, com muita seriedade. E muitas vezes não é isso que a mídia mostra. Então, eu, como servidora pública, eu tenho muita honra de pertencer a esse rol imenso de servidores públicos agora no Brasil, que está atuando com muita ética, com muita correção, com muita seriedade para enfrentar a pandemia. E não é isso que às vezes a gente lê no senso comum ou nas notícias. Não, as pessoas, nós estamos trabalhando e muito. Vocês são testemunhas disso. Vocês também. Não é isso? Quando a legislação permite essa flexibilização, essa rapidez para que a gente consiga, via contratação, construir um hospital de campanha, aqui em São Paulo a gente tem no Pacaembu, não é isso? A gente não tem que correr, tem que ter atender a necessidade pública maior, que é preservar a vida humana e a saúde pública. No caso dessa questão por exemplo, aí, da construção de um hospital de campanha. Agora, um hospital de campanha que for ser construído sem observar a gestão dos resíduos de saúde, então são questões muito básicas. Quando eu converso com os gestores que são da área de saúde, eles falam, Tereza, mas isso é óbvio. Eu falo, mas sabe o que acontece? Tem muitos órgãos que não estão atuando com isso, que não sabem as questões dos saneantes, das especificações que os saneantes têm que ter. Então, o que eu recomendo, e eu tenho reforçado para que seja feito nessas contratações, no tocante à sustentabilidade, o primeiro ponto, não achar que a sustentabilidade é você só cuidar da árvore. Então, não vou pensar nisso numa contratação Covid, porque vou cuidar da árvore. Não é, eu uso esses exemplos para realmente reforçar. A sustentabilidade, tá bom, é também cuidar da flora,
Mas não é só cuidar da flora, é garantir que as pessoas que vão estar atuando no enfrentamento da pandemia, elas estejam minimamente com os equipamentos de proteção adequado, com álcool gel adequado, com todas essas normas que existem e que a gente não gere poluição. Porque o que adianta nós enfrentarmos todo esse cenário e depois ficarmos poluindo aí? Nós não vamos impactar negativamente na própria vida humana? Então, o que eu gostaria de ressaltar tem que consultar, o primeiro ponto, o site da Anvisa. A Anvisa baixou uma série de normas, RDC, uma série de normas específicas para o enfrentamento da pandemia. Então, vai fazer um termo de referência, vai fazer uma análise jurídica de um edital, tem que olhar o site da Anvisa, as normas para enfrentamento da pandemia. Eu fiz uma análise jurídica, era um determinado órgão que tinha entrega de marmitex, porque órgão militar. É lógico que os serviços de alimentação específicos para enfrentamento da pandemia, que a Anvisa baixou agora, tem que ser inserido nessa contratação. Então, o primeiro ponto é entrar no site da Anvisa, e porque a própria Anvisa fez um juízo técnico e ela está modulando uma série de outras exigências. Agora, nós, órgãos públicos, temos que ir lá e minimamente dar efetividade a essas normas que a Anvisa está colocando para enfrentar a pandemia. O outro ponto são a inserção nos modelos de edital, no termo de referência, no contrato. Cada caso tem uma hipótese diferente das normas brasileiras de sustentabilidade. Daí vamos falar assim, mas Tereza, como é que eu vou saber quais são essas normas? Como é que eu vou saber quais são todas as resoluções do CONAMA, do IBAMA? Como é que eu vou saber quais são todos os acordos setoriais de logística reversa que estão implementados nesse país? Você não precisa saber. Você pode utilizar ferramentas que já foram desenvolvidas para que você, gestor público, tenha segurança, rapidez e segurança jurídica para fazer a inserção da sustentabilidade. Então, nesse sentido, existe, pela Advocacia Geral da União, um Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. Está aí, a penúltima linha do slide. Ele está na sua terceira edição, ele foi atualizado agora em abril e aprovado pelo Consultor-Geral da União, é um documento oficial da AGU, dessa Câmara Nacional de Sustentabilidade, e nesse Guia Nacional de Licitações Sustentáveis estão mapeadas assim, os principais objetos contratuais que nós, órgãos públicos, adquirimos, ou em serviços, ou em aquisições, ou em serviços de engenharia e obras, com as principais normas brasileiras. A gente procura ser exauriente, mas é um trabalho de seres humanos, a gente pode ter falhado. Pode ser que tenha alguma norma lá que não esteja, é um trabalho coletivo. Ele existe desde 2009, se tornou um guia nacional em 2016 e ele é revisado e atualizado. Então, lá nesse guia, os senhores encontram os objetos contratuais e uma tabelinha que fala quais são as normas, quais são as resoluções do CONAMA, do IBAMA, da Anvisa, quais são as normas incidentes e aonde coloca para não restringir a competição. Foi feita uma análise jurídica dessas normas de sustentabilidade, normas sociais, normas ambientais, e é dito ao gestor público, é escrito lá, inserir como obrigação da contratada, abre aspas, insere a cláusula. É um estudo jurídico coletivo para que vocês possam, dentro do objeto contratual, já ter uma informação prática, objetiva, da onde insere para não dar problema nesse edital, para manter a legalidade, todas as questões jurídicas e os princípios da licitação que a gente tem que observar. O guia está na sua terceira edição, está atualizado com as normas até lá, todas as normas brasileiras, ele tem 200 páginas.
São tabelas, você vai lá, vê o objeto, vai na página. E além disso, quem quiser, com tempo, depois dessa pandemia, ou se estiver com tempo nesse período, tem lá umas 40 páginas, que é um livro de licitações sustentáveis, que está explicando o que eu estou falando aqui para vocês. Como é que eu faço em serviços de engenharia, quais são as leis, o que que é, toda essa história que eu contei aqui, o grupo escreveu, essa câmara, e está lá, detalhado para vocês, se vocês quiserem ter uma noção mais clara, né? Não só uma palestra rapidinha falando sobre esse assunto. Então, tem um livro de presente para os gestores públicos brasileiros explicando o que são essas licitações sustentáveis com base nas normas brasileiras, e tem uma segunda parte que são as tabelas com os objetos contratuais. O guia não é exauriente, porque podem sair normas hoje, ontem, amanhã. Em muitos casos, nós temos a necessidade de observar também normas de cunho estadual, CETESB, Secretaria de Meio Ambiente. Como guia, ele é todo o território nacional, as normas ambientais estaduais não são inseridas, porque ele é voltado para os órgãos que a AGU assessora no Brasil todo, então são normas federais. Então, ele não é exauriente, mas eu digo que tem muita coisa lá de sustentabilidade que é legal e obrigatória. Além disso, a Advocacia Geral da União tem alguns pareceres que estão disponíveis no site. Eu vi que a contratação do Unifesp, eu entrei no site também, se reportou a um parecer lá, se não me engano, era o 2 da AGU, não me lembro o número, do departamento competente lá, e tem várias minutas e modelos de termo de referência, de edital, de pregão, de dispensa, para as contratações do Covid. Esse trabalho das minutas de editais e seus anexos, né? No caso, por exemplo, se é um projeto básico, não é uma licitação sem ser um pregão, por exemplo, para enfrentar o Covid, não vai ter, é uma licitação dispensável. O que tem lá? Um modelo de um contrato, de acordo com a legislação do Covid. Então, eu não vou detalhar aqui todas esses outros aspectos que não são de sustentabilidade. Eu vim aqui falar das questões de sustentabilidade, porque isso realmente é angustiante ter o mínimo de dúvida de que talvez essas contratações que visem enfrentar a pandemia possam não estar observando normas de saúde pública e de sustentabilidade muito relevantes para a gente preservar a própria vida humana e o meio ambiente de um modo geral. Então, eu vim aqui falar da sustentabilidade, que é a minha expertise. Essas minutas da AGU, elas estão lá no site, agu.gov.br, elas são elaboradas por uma outra comissão nacional da AGU, que é uma comissão que só faz modelos de editais e contratos. E esses modelos também estão aprovados pelo Consultor-Geral da União. Isso não afasta a necessidade de olhar a minuta, olhar a cláusula de sustentabilidade, fazer adequação, pôr mais obrigações que sejam pertinentes àquele objeto que está sendo contratado, ter a consultoria jurídica, um órgão estadual, tem que ter, um órgão do judiciário, tem que ter a consultoria jurídica examinando também cada caso dessas contratações que as minutas da AGU estão lá no site, tá? Tem as minutas também da Lei 8666. Enfim, são mais ou menos essas as questões que eu queria falar para vocês, nesse tempo que a gente tinha conversado de ter 40 minutos de uma... 39 e 28, 40 minutos de uma fala minha, e aí eu gostaria muito de ouvir e conversar com a Tânia sobre a Tânia Mara Francisco, a pró-reitora de administração aqui da Unifesp, sobre essa iniciativa que a Unifesp teve, das contratações para todos esses insumos, todas essas questões de saúde, e também, não sei a ordem que a Tânia preferir, ou responder as perguntas de vocês, aí eu estou à disposição. O que eu acho que é muito importante e eu quero destacar no meu olhar como profissional, foi a questão de a gente usar um momento de crise que poderia gerar uma retração
e uma atitude não proativa perante o mercado fornecedor para usar o poder de compra do Estado e com sistemas que eu peço que a Tânia aí nos explique, que eles são mais práticos, eles são mais rápidos, eles dão muito mais trabalho, porque envolve muito mais órgãos. Quem atua em contratação compartilhada sabe disso, por intenção de registro de preço, não é fácil, não é fácil. Sou gente bem corajosa e com estrutura muito organizada. Agora, eles dão uma resposta e eles mostram também para o mercado uma força do nosso poder de compra. Porque as nossas contratações, as contratações federais, elas equivalem, os dados, eu tenho um dado de que é 20% do PIB, alguns falam 16%, então tudo que se compra, se contrata em órgãos federais é 20% do PIB por ano. Então nós temos um poder de compra estatal para que essas contratações elas observem minimamente os critérios legais e obrigatórios de sustentabilidade. Esse poder é gigantesco, e não é a Tereza que fala, quem fala isso é o Tribunal de Contas da União, que diz que o Estado tem que usar o seu poder de compra pelas licitações sustentáveis. E além disso, que não é assim, esse cenário que eu passei para vocês, que é um cenário normativo, quais são as normas, né? Eu fiquei na caixa da legalidade, das normas. Existem iniciativas absolutamente precursoras em períodos de não pandemia, de inserção de critérios de sustentabilidade pela discricionariedade motivada do gestor. Fotovoltaica em órgão público. Opção por soluções Universidade Federal do ABC, não sei se tem a Beth está aqui, se tem o pessoal, vai ver a construção da Universidade Federal do ABC lá em São Bernardo do Campo, a questão do reuso da água, tudo isso é um trabalho com motivação administrativa consistente e apoio jurídico para que a gente tenha uma construção mais sustentável, a gente tem uma gestão pública mais sustentável. Só que em período de pandemia eu não vou ficar aqui falando para vocês da mini usina fotovoltaica, que eu acho que o nosso foco agora não é esse, não é? Não vou entrar nessas questões, na construção XYZ, que foi mais econômica, que usou a luz solar, porque a gente agora está num cenário de enfrentar uma pandemia. Mas existe também, e é um campo ainda muito a ser explorado na gestão pública brasileira, as soluções construtivas com sustentabilidade. E o que eu queria, primeiramente, assim, que a Tânia nos falasse é como surgiu essa ideia, o que foi essa contratação, né, da Unifesp, com todos esses órgãos, como surgiu, porque tem um aspecto que é muito importante, que é a atuação em rede. A gente tem um ponto que nos fortalece como gestão pública quando nós atuamos em redes colaborativas para soluções mais eficientes e sustentáveis, né? Vamos lá. Muito obrigada, pessoal. Gostaria de ouvir a Tânia. Boa tarde a todos, então. Então, Tereza, falar um pouquinho da nossa iniciativa. Então, logo lá no início, quando começamos a receber as universidades, hospitais universitários, recursos para o enfrentamento do Covid, né, para aquisição, começamos a identificar diversas dificuldades na aquisição, o mercado superaquecido, muita procura, então preços altíssimos, os fornecedores direcionando os seus produtos para hospitais particulares que tinham maior capacidade, ou então até mesmo algumas vendas focadas no Ministério da Saúde, por exemplo. E nós tivemos uma reunião com o MEC, então eu sou vice-coordenadora nacional do Fórum de Pró-Reitores de Administração e Planejamento das Instituições Federais de Ensino Superior e sou coordenadora da Comissão de Administração desse fórum. E nessa reunião com a Secretaria de Ensino Superior, então, nós colocamos essa dificuldade e o MEC colocou para a gente que não teria nenhuma condição de atuar como o Ministério da Saúde fez, por exemplo,
para aquisição de insumos. Qual a nossa análise? Que a dificuldade e os preços, a gente precisava de uma estratégia para poder atuar nessa linha e viabilizar que esse processo fosse rentável, né, Tereza? E então surgiu essa ideia, eu tive essa ideia de montar esse chamamento público, é um credenciamento, né? Nós assistimos uma live da AGU que falava do parecer jurídico, das questões da legislação, dos itens que estavam sendo trazidos aí de novidades na 3979 aí. E então tivemos essa ideia de gerar um credenciamento, um chamamento público para atender as instituições. Imediatamente criou um credenciamento dos órgãos que tivessem interesse. A Unifesp, de cara, já tinha feito um para ela, um edital de chamamento em caráter emergencial, porque a gente não estava conseguindo comprar os EPIs básicos, álcool básico, máscara, e então usamos o modelo que eu tinha trazido para a Unifesp e fizemos isso com as universidades federais. Então, nós abrimos esse credenciamento e, de início, 51 órgãos já se inscreveram para participar desse credenciamento. E depois chegamos aos 55 órgãos. Começamos com 84 itens e chegamos a trabalhar com 604 itens. O que acontece, Tereza? Nas especificações desse credenciamento, a gente colocou, é lógico, questões, como você colocou aqui, de cadastro na Anvisa, de registro de materiais e outras, mas a nossa prioridade era conseguir também uma velocidade na entrega, abrir o mercado para, eu acho que é uma coisa que a lei permitiu, para que esse momento de crise, vários pequenos empreendedores ou outros fornecedores pudessem participar ativamente. No primeiro ciclo, a gente teve a gente está chamando de ciclo, então, cada 5 dias o edital traz uma questão, de cada 5 dias a gente renovar isso. Até tinha comentado contigo e a gente colocou lá você colocou no seu artigo, né, a questão de funcionar quase que como uma intenção de registro de preço. Os órgãos listam as suas necessidades em cada um desses itens e a gente divulga isso no edital, publica no Diário Oficial, coloca nas páginas e os fornecedores vão dando propostas. Para você ter uma ideia, né, eu acho que a questão do preço, a questão econômica é muito importante. Então, eu levantei aqui alguns valores. A primeira proposta que a gente tinha de orçamento estimativo para fazer a aquisição de álcool gel na Unifesp em recipientes de 500 ml para uso em balcões, por exemplo, a gente tinha o preço de R$ 40 por frasco. Hoje, a proposta que a gente tem no chamamento é de R$ 5,84. Isso com a exigência da formulação e do registro da Anvisa, e entre outros. Vou dar um outro aqui, protetor facial. O primeiro a gente tinha R$19,90. Agora, com o chamamento, a gente tem uma proposta de R$ 7,46. Máscaras N95, que além de estar dificílimo de comprar no mercado, a gente está vendo até hoje hospitais aí dizendo que não conseguem comprar. A gente tinha a R$ 29,70, hoje nós estamos comprando a R$ 17,00. Então, a gente conseguiu ver aí realmente um resultado importante para as instituições nessa linha, do que diz respeito à economicidade e qualidade dos produtos, porque então a gente tem condição de selecionar. Recebemos para alguns itens que estavam difíceis de conseguir uma proposta, a gente tem hoje 18, 20 propostas para o mesmo item, né? De EPIs, por exemplo. Então, consideramos aí um trabalho bem sucedido. O importante destacar o que você falou de rede, que eu acho bárbaro, é como
imediatamente também eu fiz a proposta para as universidades que nós formássemos um grupo de trabalho que viesse de diversas instituições para que a gente pudesse dar conta de trabalhar nisso. Então, a gente tem hoje, estamos hoje trabalhando com mais de 60 servidores de diversos órgãos diferentes, através das ferramentas que nós temos de internet, WhatsApp, fazemos conferências web, trocamos ideia, que são responsáveis por receber essas propostas e colocar elas nas planilhas, classificar as propostas, fazer a análise da aceitabilidade, classificação por preço, depois tem por prazo de entrega, a gente criou diversos critérios para poder essa aceitação. E, assim, um dado que eu achei muito interessante, então, como nós fechamos o ciclo ontem, e a gente precisa hoje já oferecer as planilhas para as universidades e hospitais universitários. Temos muitos hospitais lá, hospitais grandes, Hospital de Clínicas de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de Brasília, do Rio de Janeiro, quase todos os hospitais da UFRJ participando. Então, nós temos, além do nosso hospital aqui, o Hospital São Paulo, da Unifesp, né? Necessidade de processar isso com rapidez. 2h50 da manhã, o pessoal estava dizendo assim, fechei minha planilha, acabei de cadastrar a classificação. Então, a dedicação, o comprometimento dos servidores que estão atuando com a gente aí, nessa rede, que sem o trabalho deles também nada disso seria possível. Esse compromisso com essas questões, não sei se eu falei tudo, eu não tinha preparado uma apresentação aqui, acho que pouco combinou. Diga, Tereza. Seu microfone está travado, Tereza. Obrigada. Quantas pessoas, Tânia, estão envolvidas? Quantos servidores estão envolvidos nessa organização? Quantas pessoas nessa rede? Hoje a gente está trabalhando com cerca de 66 servidores atuando nesse trabalho, fora toda a minha equipe da Unifesp, que de vez em quando eu vou colocando mais um, mais outro. Hoje eu já coloquei mais uma servidora, né? Várias equipes nossas que estão colaborando diretamente, né? São servidores de universidades do Norte, do Nordeste, do Sul, do Brasil inteiro. E a logística de entrega, como é que vocês pensaram nisso? Como é que está se efetivando? Porque esse é do Brasil todo, né? Sim. Então, a gente montou planilhas, porque o fornecedor pode dar propostas globais para todos. Então, por exemplo, a gente recebeu uma proposta de máscara para 1 milhão de máscaras, vamos dizer. E ele dá a proposta para cada instituição. Tem alguns fornecedores não conseguem dar para todas as instituições, não tem condição de distribuir, mas a questão de logística é muito interessante, porque nós colocamos também no edital uma proposta de que o fornecedor pode oferecer de maneira regional. Então, um exemplo, algum item que o fornecedor não consiga entregar lá no interior do Nordeste, a gente conversou lá com a Universidade Federal do Semiárido. Se o fornecedor não consegue entregar lá em Mossoró, ele pode entregar na Universidade Federal do Ceará, lá em Fortaleza, ou então lá em Natal, e a universidade faz a logística as universidades fazem a logística de retirada e distribuição. Então, a gente tem também essa possibilidade dentro do edital. Então, criamos algumas estratégias que permitem viabilizar, fomentar aí esse movimento. Recebemos também, como é nacional, como você disse, a gente tem proposta de fornecedores do Brasil inteiro também. Então, temos propostas de fornecedores lá do Centro-Oeste, por exemplo, de Goiás, que fizeram propostas integrais para as universidades do Centro-Oeste e fizeram propostas de quantitativos inferiores para outras instituições. Então, conjugando todas essas propostas, a gente consegue organizar
essa distribuição e estamos atendendo praticamente toda a rede, não tivemos, acho que nenhuma localidade que não foi ainda atendida pelas propostas. Inclusive, a gente tem universidades da região norte, né, participando, temos universidades da região nordeste, muitas, e do sul. Então, a gente visualiza aí que foi um modelo que também atendeu essa questão de logística da distribuição. E a sua fala traz dois aspectos que eu acho que são muito importantes, né? Que você trouxe essa informação, que é a questão da redução do preço, né? O ganho de escala, assim, além de atender, né? Com a celeridade que é necessária, e você mencionou aqui alguns itens com 18, 20 propostas, né? E assim, essa redução do preço, ela é fundamental, né, gente? Não tenho nem que falar sobre isso, né? O ganho de escala, além de atender a necessidade, teve uma redução aí de 40 para 5,84. Isso não tem nem o que falar, né? A sustentabilidade econômica disso no momento que nós estamos vivendo no país, né? Com tantas contenções, questões econômicas aí. E eu acho que tem o outro aspecto, que é esse reforço da rede, que eu acho que é muito importante. E daí eu queria falar que assim, a Tânia está envolvida também, junto com vários outros servidores e agentes públicos aqui em São Paulo, desde do ano passado, acho que é abril, não me recordo. Nós estamos no movimento de fazer vários órgãos aqui na cidade, então estamos também, já tem um órgão de Campinas, né, que até o André está aqui, que vai fazer do laboratório lá do MAPA, envolvidos em formar uma rede colaborativa de sustentabilidade de órgãos públicos. Então, nós temos nos reunido informalmente desde o ano passado, desde abril. Estamos trabalhando na elaboração de um termo de cooperação entre esses diversos órgãos, com base em iniciativas que já acontecem em outros estados, que é termos uma rede de colaboração ou num outro cenário que não o atual, a gente poder fazer eventos presenciais de capacitação, a gente poder trocar essa experiência de caminhos para a implementação da gestão pública com sustentabilidade, né? Existem outras redes de sustentabilidade formalizadas por termos de cooperação pelos vários estados brasileiros, e aqui nós em São Paulo, né, Tânia está envolvida, eu estou, e vários colegas estão envolvidos do judiciário, do executivo, aqui a AGU, nós estamos nos envolvendo para termos um termo de cooperação, um instrumento jurídico que fortaleça essa atuação em rede para uma gestão pública que seja proativa, que seja sustentável, sempre amparado no que está na legalidade, no que está nas normas, naquilo que é política pública e como cada um pode contribuir com o outro. Essas são as duas questões. E a terceira que eu queria colocar, que eu acho que é um reforço que eu acho que nós temos que ter, todos nós que estamos aqui, eu sinto muito isso. Se a gente quer ir longe, a gente tem que ir junto na gestão pública, porque tem que ir junto. E essas ações, elas são desgastantes. Em cenários usuais, elas já o são. Eu digo por testemunha que eu tenho de uma gestora na AGU, que é a Egli, que talvez você conheça, Tânia. A Egli, ela faz contratações compartilhadas lá pela Superintendência de Administração na AGU, mas é um esforço colaborativo, é muito trabalho, assim, normalmente, num cenário não pandêmico, fazer isso, o que dirá num cenário de pandemia. Então, eu fico muito feliz de testemunhar e ver que a gente está conseguindo, vocês estão conseguindo e outros órgãos pôr na prática. E uma última questão, antes de ver se tem perguntas aí à disposição, quando não for possível, num planejamento de uma contratação, Covid, né? Inserir um critério de sustentabilidade que seja legal, geral e obrigatório, você tem que ter o suporte do seu jurídico. Você tem que fazer uma motivação administrativa e consubstanciar isso. Por que você
órgão, não, Tânia, né? Por que que o órgão público não está inserindo? O que que aconteceu? Né? Porque como é norma geral, norma obrigatória, é importante ter essa cautela de constar uma motivação administrativa que o jurídico olhe também por que que não inseriu ali. Porque a gente tem, assim, no direito ambiental, a responsabilidade por dano ambiental é uma responsabilidade que ela é objetiva, não tem que provar, não tem que ter culpa. Tem o dano, tem o causador do dano ambiental ou de saúde pública, provou o nexo de causalidade no direito ambiental, a responsabilidade já vem. Então, nesse cenário de pandemia, nas situações nas quais não for possível, essa é a minha posição, é sempre desejável e a gente tem que focar para que essas normas, que são muitas normas antigas, da década de 80, a indústria e os fornecedores estão habituados e estão já fazendo, porque eles devem cumprir essas normas não só resíduos de saúde, não só para nós, órgãos públicos, mas também nas transações comerciais privadas. Então, eles já estão adaptados, muitos já estão. Mas quando não for possível, num cenário de pandemia, numa fase de planejamento, de uma contratação Covid, a minha recomendação é que tenha uma justificativa motivada no processo administrativo, que o jurídico também esteja junto e que se explique por que que não está atendendo isso por uma cautela. Qual que é a função da consultoria jurídica? Assim, eu falo aqui como Tereza, não estou falando em nome da minha instituição, eu falo como professora, como pessoa que estuda o assunto. Mas como é o meu olhar como advogada pública, é evitar que futuramente alguém venha, um órgão de controle, alguma coisa, fale alguma coisa. Por que que não inseriu? Então, às vezes, é um parecer, é uma colocação que é para garantir que esse gestor, ele no futuro, ele tenha já um processo instruído naquilo que ele não conseguiu atender, né? Então, a gente tem que pensar que essas possibilidades, elas podem acontecer também, né? De não atingir o critério obrigatório de sustentabilidade. É isso que eu queria falar e conversar com vocês. O que vocês quiserem perguntar, eu estou aqui super à disposição. Então, quem que tiver questões, por favor, envia aí pelo chat para a gente poder enxergar e responder. Feio posso começar? Vamos para o esquenta? Vamos o lá. Mário Kruger aqui, ele diz, trabalho em rede em cooperação entre os órgãos é fundamental. Aqui na Rede Sustenta Paraná, acompanhando a nossa... então, a Rede Sustenta Paraná, é que ele elogiou e eu então, preciso falar sobre isso. A Rede Sustenta Paraná é uma rede já constituída, com termo de cooperação assinado, já vários órgãos atuando e acho que, se não me engano, foi um ano que completou o termo de cooperação assinado e eles estão, vários órgãos lá no Paraná, e Mário é uma das pessoas que atua nessa rede, e eles estão, inclusive, atuando com ações sociais para a população via órgãos públicos nesse momento de pandemia, né? Então, foi a partir de uma ida minha lá numa palestra, numa capacitação no Paraná, para eles que eu falei, a gente tem que agitar aqui em São Paulo também, né? Então, é essa questão da cooperação, porque nós temos algumas deficiências de gestão pública que são estruturais, não tem pessoal, é muito trabalho. Então, quando a gente consegue atuar em cooperação com outros órgãos, ninguém precisa reinventar a roda, né? As mentes coletivas, elas funcionam com muito mais expansão e com soluções mais criativas, né? E a gente vai nessa cooperação. Então, veio essa colocação do Mário. Tereza, só para dizer uma coisa, a gente teve 564 acessos na webinar e 162 pessoas assistindo aqui com a gente. 162 pessoas, vamos fazer alguma pergunta aí, gente? O pessoal está tímido, Tereza. Nossa, que maravilha, que bom, que beneficie muitos, né?
Agora tem que vir as dúvidas, os problemas, tem que vir, porque senão, se a gente não põe na mesa com tranquilidade e coragem aquilo que a gente pensa e acredita, né, em função do que eu falei, em função do que a Tânia falou, a gestão pública, a Tânia, a gente não vai poder melhorar, entendeu? A gente precisa ver, mas Tereza, isso não vai rolar, isso não vai dar certo. Tereza, como é que eu faço nessa situação? Tânia, caramba, Tânia, né? Agora, e uma outra coisa, tá tudo lá no site da Unifesp, não é isso, transparência? Não é isso que a gente tem que passar, né? Então tá tudo disponibilizado lá, tem um link no site da Unifesp. Tem uma pergunta, uma questão aqui. Parabéns pela apresentação e elucidações. Aproveito para perguntar sobre a opinião da doutora Tereza quanto às contratações e licitações com grandes indícios de superfaturamento. Quais medidas jurídicas você acredita que devemos tomar para coibir esses atos? Eu acho que tem um ponto, que é um ponto que eu gosto de trabalhar com dados, Marcos Vinícius, assim. Às vezes a pessoa me fala assim, você viu não sei o quê? Eu falei, a gente tem um levantamento quantitativo? Assim, então, eu não enfrentei, eu pessoalmente, em consultoria jurídica, não tive nenhum caso até agora de superfaturamento. Então, e eu também não gosto de dar opinião só para ter aplauso e para no senso comum e que nada funciona, de que tem superfaturamento em tudo. Não. Eu acho que a gente tem que trabalhar com dados. Vai ter uma hora, ou talvez já estejam tendo, os órgãos de controle, os controles internos e o controle externo, tem que trabalhar com. A gente vai ter um momento que isso vai ter passado, em que a gente vai ter um levantamento de quantidade numérico, de quanto que se contratou e de quanto que a gente teve efetivamente desse superfaturamento. Porque aquela notícia que é uma notícia explosiva, eu não opino. Eu não opino. Então, eu pessoalmente não vi nenhuma situação que teve à minha frente ou que eu tenha olhado e visto efetivamente, lido e falado, teve superfaturamento. Agora, em situações como essa, gente, já tem vários mecanismos que estão previstos, que são mecanismos de controle social. Assim, eu gosto muito do trabalho que eu pude acompanhar, por exemplo, recentemente, o professor Tiozzi, não sei se ele está aqui, ele tem um trabalho muito bonito e ele teve há uns anos atrás no Observatório lá social de Maringá e o trabalho continua. Então, nós temos os observatórios sociais, nós temos os órgãos de controle, nós temos as prestações de conta, nós temos a questão do acesso à informação, nós temos mecanismos jurídicos, nós temos mecanismos de gestão, nós temos mecanismos até órgãos competentes para olhar isso, que eu acho que o que eu pessoalmente, quem me conhece sabe, eu não vou na base do que está todo mundo falando, eu não embarco. Tá superfaturado, não tá, eu tenho que ver, eu tenho que olhar, eu tenho que ter acesso à informação, tenho que ter o processo, tenho que ver. O que eu acho que nós temos é que efetivamente eu sou servidora pública desde 19, eu tenho 49. Olha, eu sempre trabalhei muito. Todos esses anos, as pessoas com quem eu trabalhei foram gestores éticos e corretos. E eu acho que e eu sempre senti, eu não sei se você é servidor público ou não, existe um preconceito muito grande com relação às pessoas que escolhem atuar na área pública. Por isso que eu acho que a gente tem que desconstruir alguns discursos, não ser o Marcos Vinícius, mas um discurso de que o servidor público ele é corrupto, um discurso de que o servidor público ele não trabalha, um discurso de que ele não está comprometido. Isso é um discurso social que não corresponde a cento e tantas ou as 500 pessoas de outras áreas também que estão aqui. Então, temos mecanismos institucionais, jurídicos, tribunais de contas, observatórios sociais, acesso à informação, consultoria jurídica, auditoria, controle interno. Nós temos várias ferramentas que são possíveis de serem o Ministério Público. Nós temos várias ferramentas e agentes que estão aí socialmente para atentarem para isso, né? Tereza, eu acho que é importante pontuar que, eu acho que até resumindo um pouco do que você falou, que a prática não é essa, que essa é a exceção, né? Pelo que a gente
Daí a exceção é que acaba sendo a notícia, mas, na verdade, Marcos Vinícius, por exemplo, eu não cheguei a falar aqui, mas se você entrar na nossa página lá, por exemplo, no chamamento, é um grande credenciamento, é uma espécie de uma intenção de registro de preço para a dispensa de licitação. Isso tem a ver com a emergência da situação, a velocidade. Nosso edital de entrega tem 5 dias úteis, porque senão não precisava fazer uma dispensa, né? Eu faço um pregão e a gente vai para outros caminhos. Então, é a emergência, mas se você entrar na página da Unifesp, você vai ver lá a transparência que é dada. Então, é a questão do controle social mesmo. Então, ali você pode enxergar todas as propostas que foram feitas, todos os itens, como que estão sendo efetuadas as compras, fotos, entregas de materiais, até notas fiscais nós chegamos a colocar no site. Então, eu acho que se aconteceu alguma questão, porque hoje teve algumas notícias aí, eu considero uma exceção. Eu trabalho com uma perspectiva de que o serviço público, os servidores atuam com ética, como disse a Tereza, e nós estamos sujeitos aí ao controle, não só todos que ela falou, Ministério Público, TCU, CGU, controle interno, mas, acima de tudo, o controle social e a transparência que a gente dá nos atos para que toda a sociedade possa observar. Então, a gente olhar os dados que eu trouxe aqui de valores e que você pode acompanhar na página, é impressionante a gente fazer um procedimento e conseguir aferir uma economicidade desse tipo. Então, eu acho que a gente não pode tirar o todo pelo específico. E eu acho que é uma questão que a gente, porque a sociedade, eu sou da filosofia e eu acho que a filosofia tem que ter aplicação prática, Vinícius. A sociedade que a gente vive hoje, ela é altamente complexa e multifacetada. Então, assim, as soluções ou as situações que acontecem em um local não significam necessariamente que elas vão ser gerais e globais. Eu acho que um dos primeiros pontos, uma das primeiras palavras que eu coloquei no meu slide foi senso comum. Eu acho que a gente se torna mais ator social relevante em qualquer área que a gente atue, como professor, como aluno, como qualquer profissão que a gente atua, como cidadão, se a gente consegue olhar para aquilo que está na nossa frente e não para um senso comum de que como é, de que nada funciona, de que no Brasil que não, a gente tem pelo contrário exemplos belíssimos assim, eu acho que é esse o modelo de gestão pública que a gente procura incentivar, eu, você, Tânia, todos os outros, né? E o Rodrigo fez uma pergunta que é qual que são as maiores dificuldades na maior parte dos órgãos públicos em relação a questões jurídicas versus sustentabilidade. Aí tem uma premissa, Rodrigo, não é versus. A sustentabilidade está dentro do jurídico. Então, você pode, se você se interessar, dar uma olhada na primeira parte do Guia Nacional de Licitações Sustentáveis. Ele é de graça, gente, né? Não precisa comprar ali, vai lá. A sustentabilidade não é um antagonismo do jurídico. A sustentabilidade, ela está nas licitações, por todas essas normas. Então, não tem esse antagonismo. O que tem é questões culturais, falta de capacitação de servidor público, e não só de servidor público, porque a sustentabilidade é um tema recente no mundo, né? Nossa Constituição é de 88, é muito pouco tempo que a gente fala sobre essa dimensão da sustentabilidade, e as pessoas ainda confundem só com plantar árvore. É importante não desmatar, claro, é importante preservar a Mata Atlântica, claro, é importante uma série de outras coisas, mas não é só isso. Essa é uma visão da década de 80, isso já foi. A gente então, não tem, eu acho que a maior dificuldade não é jurídico versus sustentabilidade. A maior, assim, não gosto da palavra dificuldade, o maior desafio, Rodrigo, é essa questão cultural. Eu acho que isso tem que cair em concurso público.
tem que falar de gestão pública sustentável em concurso, tem que entrar essas normas do direito ambiental para a gestão pública, tem que cair nos concursos para os servidores, para que os servidores eles tenham, tem que ter capacitação, tem questões educacionais, tem questões que são mais amplas. Então, esse antagonismo ele não existe, é uma dificuldade da sociedade como um todo, né? É isso. O que mais, Tânia? Tem várias perguntas sobre gravação, eu já vou responder. O Marcos Vinícius dizendo que é claro, acredita no serviço público, na transparência. O Arilson, sabemos que existem algumas barreiras com relação às compras sustentáveis, não só em tempos de pandemia, além das barreiras legais e financeiras, existe alguma dica que não seja somente a proteção do meio ambiente para justificar uma compra sustentável, que não seja somente o meio ambiente? A Tereza vai responder também, mas eu acho que a sustentabilidade tem aí as suas diversas questões. Pode responder, Tereza, por favor. Claro, o Marcos aqui conversando comigo. Marcos, não estou brigando, é que às vezes eu falo assim, não sou italiana, mas às vezes eu falo assim, não, é que eu sou empolgada mesmo, quem assiste minhas aulas sabe, não estou brava com você, não estou te julgando, não estou te criticando, e desculpa se de alguma maneira eu quis que passou essa impressão, não foi, é porque esse é um assunto urgente que a gente quer e tem pouco tempo, tá bom? Sinta-se acolhido e não julgado pela minha fala, tá? Muito obrigada. Eu acho que tem essa questão da transparência que a gente realmente, eu concordo contigo. A gente não pode estereotipar, muito legal. Vou ler a pergunta do Arilson. Existem algumas barreiras, não só isso. Existe alguma dica que não seja para proteção, justificar não seja somente... Arilson, lê a primeira parte do Guia Nacional de Licitações Sustentáveis. Dá uma lida nesse. Lá o grupo explicou muito sobre isso. Eu publiquei um artigo agora e fala que tem um professor que ele falou das barreiras da gestão pública brasileira. Ele está num site, eu não quero falar aqui. Depois você me manda um e-mail e eu te dou, não vou fazer propaganda do blog, porque isso é uma capacitação geral pública, mas eu escrevi sobre isso, se você quiser, o professor, você vai direto, chama Matias Pereira, ele é da UNB, ele, acho que é Manual de Gestão Pública Contemporânea, tem uma edição online 2020, e o professor Matias Pereira fala justamente dessas outras barreiras. Ele não fala muito da sustentabilidade, mas o que está lá, você consegue fazer uma leitura igualzinho para a sustentabilidade, tá? Professor Matias Pereira, da UNB. Esse texto é muito legal, acho que a editora esqueci. E o guia, né? Não com a profundidade do professor. O manual da AGU é vinculativo? O manual da AGU é uma ferramenta. A pessoa chama PRI, tá abreviado aqui. O manual da AGU é uma ferramenta de consulta e suporte dos órgãos assessorados pela Advocacia Geral da União. O que acontece é que ele é consultado por vários outros órgãos públicos. Existem outros manuais de contratações sustentáveis. STJ tem, TRF tem, gente, vários órgãos têm pelo Brasil todo. Eu não vou mencionar que até vários órgãos têm, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho tem, vários órgãos têm os seus manuais, tá? Então, ele não é a lei. O que a AGU faz é torná-lo sempre atual, procurar atualizar esse manual para que os seus órgãos assessorados facilitar o trabalho. A obrigação do servidor público, a vinculação dele é com o cumprimento da estrita legalidade, que está nessas milhões de normas. Mas além do manual da AGU, existem outros manuais que você pode consultar. E aqui você diz, por exemplo, caso formos adquirir algum material que possui a descrição no manual, para a área demandante não aceitar a nossa recomendação e não utilizá-la, a justificativa tem que ser motivada? Eu não sei que órgão que você trabalha, mas assim, não sei também qual é a descrição, mas tudo que está descrito, pelo visto você olha o manual, né? Você conhece, tudo que está nas tabelas, tudo que está lá de lei, de norma e de inserção de cláusula tem fundamento legal e normativo, ou infralegal, né? Por competência da Anvisa, competência do CONAMA. Então, é obrigatório, tá?
Eu não sei aí o que aconteceu nesse caso, mas as normas, elas são gerais e devem ser observadas, né? Sejam de sustentabilidade ou não. A Fernanda perguntou sobre lá em cima, né? Você viu, Tânia? É isso que eu ia falar, eu acho que você até estava respondendo, né? Se é viável a existência de um guia manual de licitações e contratações em cada órgão. Eu acho que você até É uma já colocou. opção de cada órgão, assim. Vários órgãos têm, se for facilitar para orientar o gestor, aí é uma opção né, de cada órgão público. Porque o que a gente tem que observar mesmo são as leis, né? São as normas. Divisão de patrimônio da Unifesp, como ficará o descarte de equipamentos de laboratório, informática e mobília após a pandemia? Tá, tem que olhar cada um. Uma pessoa me fez uma pergunta sobre isso, sobre materiais. Eu acho que o André tá aí, do laboratório lá da agricultura. O André, ele trabalha com muitos reagentes, não é isso, André? Você pode se manifestar? Porque tem muitas especificidades nesses equipamentos de laboratório com normas bem específicas. E eu não vou arriscar falar para você, Valdecir, assim, faz isso, faz aquilo, porque tem que olhar cada composição e ver qual é a classificação. É resíduo perigoso? Qual que é o tipo de resíduo? E cada um tem uma norma diferente. Então, tem que fazer esse mapeamento de cada objeto contratual, tá? A gente E por tem que aqui vai descartar a informática depois da pandemia? Não vai descartar, né? Só se for cartucho? Não entendi. a gente Mobília tem, também você não vai descartar depois da pandemia, né? Eu não entendi. Se você quis escrever. André, vocês trabalham com materiais de equipamento de laboratório. Eu conheço o André porque ele é o diretor de um laboratório que é assessorado pela consultoria jurídica que eu trabalho, né? E então a gente já se conhece de cursos, de reuniões lá. Deixa eu ver, ó. Sim, o André, então até ele pode, num outro momento, se vocês quiserem, o André prestar esses esclarecimentos, porque é bem específico mesmo. a gente está, inclusive, planejando aí um webinar com a André, viu, Tereza? Daí Isso, depois a gente vai divulgar tá. e podemos abordar esse tema com ele nesse webinar. A Cat, faz uma pergunta aqui sobre pagamento antecipado. Então, veja, a gente, no edital que nós publicamos do chamamento, nós não previmos o pagamento antecipado. Mas muitos fornecedores de alguns materiais e equipamentos específicos estão exigindo pagamento antecipado. Vou até dizer para você que quando nós começamos, a maior parte deles estava exigindo. Hoje, a gente tem apenas exigência de pagamento antecipado para testes de Covid, e a gente já conseguiu até agora fornecedores que estão dispensando esse pagamento antecipado. Mas o pagamento antecipado, eu concordo com você, né, traz algum risco para o administrador. Mas a própria medida provisória já traz lá, se não me engano, o inciso 2º do artigo 1º, ela vai dizer o que a gente deve exigir e depois ela diz o que nós podemos, nos parágrafos, o que pode ser exigido. Então, garantias, né, e outras questões. Quando a gente fala sanção, eu abro processo de sanção para todo mundo. Se o fornecedor não cumpriu o prazo de propostas, não honrou, tentou fraudar a licitação, a gente costuma aqui na Unifesp ser bastante rigoroso com isso. Mas não sei se nesse caso a gente vai conseguir atingir, para ser bem sincera, agora falando já de mercado e dos fornecedores que estão atuando aí na linha de materiais e equipamentos hospitalares e EPIs que estão participando dos processos de contratação, se a gente vai conseguir atingir muitos deles, porque boa parte, a gente está
é lógico, aferindo a documentação de todos, mas em alguns casos, até agora eu não precisei dispensar nenhuma documentação, todos tinham, mas a própria lei traz lá a possibilidade de dispensar documentação ou de contratar até com órgãos que estão impedidos de licitar. Então, aquele situação, né, análise de risco, que a gente trabalha bastante aqui com análise de risco para compreender a viabilidade ou não, da necessidade ou não de fazer esse pagamento antecipado. A gente já teve até quase aqui um problema com o pagamento antecipado, para ser bem sincera. Né? A gente pensou em fazer uma proposta e depois, na proposta, já teve uma alteração de proposta e a gente resolveu cancelar a operação antes de finalizar. Então, eu acho bastante arriscado, mas em alguns casos talvez seja imprescindível. No começo, como eu disse, era um requisito de quase todos os fornecedores. Hoje, nesse modelo, principalmente que a gente está trabalhando aqui, com volume alto de fornecimento, muita concorrência mesmo. Quando eu falei lá 18 propostas para um item, é um índice bem alto para itens de mercado aí de máscara, de álcool, coisas que realmente estavam com dificuldades de fornecimento no mercado. E a gente tem mais de 200 propostas diferentes para todos os itens. Então, a gente conseguiu aí derrubar um pouco essa exigência do mercado, mas mesmo assim, eu entendo que pode ser necessário e que tem que passar por uma avaliação rigorosa da fornecedor, trabalhar com segurança, fazer uma análise de risco e contar um pouco com alguns recursos que tem lá, acompanhamento de embarque, de transporte do material, exigência de garantia, várias questões aí que a legislação está autorizando a gente fazer. A medida provisória prevê lá 961. Fortes emoções na gestão pública, né, gente? Aqui. Não sei se só a te atendeu. Cris Saviani. Tá e bom, o pessoal logo os que entraram, Espírito Santo, acho que era Santa Maria, que era abreviado, vocês têm algumas questões também? Foram um dos primeiros que entraram. Aqui, ó, sugestões. Talvez o pagamento antecipado se justifique somente em caso de importação, quando o fornecedor precisa pagar antecipadamente o fabricante para garantir a compra. Eu acho que tem que olhar cada situação, né? Cada situação. Eu acho até esse aí, André, mais arriscado. Eu vou te dizer agora, na prática de gestão, a gente já está numa outra, falando um pouco mais do procedimento aqui mesmo, mas pela prática de gestão, essas aquisições casadas aí de importação são de altíssimo risco, porque cargas que não chegam, cargas que atrasam, cargas que desviam, está tendo muito roubo de carga. Então, por exemplo, esses testes rápidos, a gente queria fazer a retirada em Minas Gerais, porque eu tenho uma urgência desses testes e o fornecedor tinha recebido o lote lá em Minas. Aí o alerta do fornecedor é que o volume de assaltos, de roubo de carga está muito alto, que é extremamente arriscado. Então, imagina, eu faço um pagamento antecipado e são aquisições, por exemplo, de comprar um lote de 3 mil testes, R$500 mil. Então, não é uma situação confortável para a gente, quando a gente avalia o risco disso, sabe? Nós preferimos, por exemplo, para alguns biomoleculares, né, que são para testes PCR, não testes rápidos, mas testes de laboratório para o COVID, nós fizemos importação direta. Aí sim, pegou a Proforma, Invoice e fizemos a importação direta. Sei que não sei como funciona aqui para os órgãos das universidades federais, temos um procedimento bem simplificado que diríamos para pesquisa. Então, aliás, isso é uma outra questão que eu acabei não colocando, Tereza, mas dentro do chamamento, nós também temos ali produtos que são para pesquisa. Então, a urgência dessas pesquisas também impulsionou a gente a fazer esses processos rápidos, para que a gente possa avançar na pesquisa, que é muito urgente. Quando a gente descobre, publicamos ontem aí a Unifesp, um estudo que foi feito com anticoagulante. Então,
tem gente morrendo todos os dias. Então, quando a gente tem uma solução, a gente comemora muito e realmente a gente faz todo o esforço possível para manter essas pesquisas funcionando com o máximo de urgência que a gente pode. Mas eu prefiro aqui, no caso, para ser sincera, trabalhar com a importação direta, que a gente está vendo aí no mercado um risco alto dessas compras, mas é isso mesmo, eles são muitas pessoas que não fazem parte do mercado, estão ingressando, ou então trabalham no mercado com outros produtos e falam assim, é uma oportunidade, é um nicho, eu vou comprar lá da China um navio, um container lotado de determinado material. Aí ele não tem capital de giro, ele exige que você pague, ele paga na China, espera chegar para te entregar, entende? E daí você fala assim, o que vai acontecer da China até aqui? Com prazo de entrega de 30 dias, 40 dias. Então, a gente está evitando fazer aquisições para esse prazo, até nem cabe por dispensa, que eu falei, se o fornecedor me diz que vai me entregar em 60 dias, então eu vou fazer um outro procedimento. Tá bom? Desculpa se eu alonguei aí. Não, mas eu vi o Marcos Antônio Rodrigues quer saber minha opinião sobre MP 966, que isenta de responsabilidades agentes públicos por seus atos nas circunstâncias dadas pela crise da Covid no setor de contratações. Essa MP que saiu hoje, não é, Marcos? Essa, né, Tânia? Essa que saiu hoje? É isso, essa que saiu hoje. Eu não li, Marcos, vou ser muito honesta contigo. Eu não vou dar palpite aqui, não. Porque eu não li, a gente estava preparando esse webinário, fazendo os processos, eu não li, eu vou ler. E eu queria falar uma coisa que eu acho que ela é importante. Fala, Tânia. Não, eu só ia dizer assim, a gente não teve condições de estudar ainda, mas pelo que se percebe, ela traz uma série que ele coloca que isenta a responsabilidade em dadas circunstâncias, exatamente. Ele traz algumas questões muito objetivas, a gente até estava debatendo antes um pouquinho, né, Tereza? Também conversei com o procurador da Unifesp em relação, por exemplo, aos pareceres técnicos. A questão da nota técnica. E da nota técnica, né? Então, a vinculação que gera, e ali a MP 966, ela traz aí uma brecha dizendo que não necessariamente, no fundo, eu vou dizer a minha interpretação do texto completo, né? Que seria uma forma de dizer assim, olha, é tudo muito rápido, são decisões que são tomadas, inclusive ele coloca isso num artigo lá embaixo, não sei se é lá no Considerando ou se é lá embaixo, eles falam assim, o gestor vai ter que tomar decisões rápidas, numa situação de estresse, de pressão, e ele pode errar. Então, ele está querendo, na MP, me parece, separar o que seria um erro, ou até de uma nota técnica, vincular uma decisão de um gestor que pode se equivocar na decisão, separar isso do que teria dolo. Então, ele diz assim, se tiver dolo, independente do que for feito, porque eu posso fazer tudo muito certinho. Aliás, geralmente, falando de controle, quem faz tudo, às vezes, faz tão certinho e tem dolo. E, às vezes, o que ele quis separar independente de fazer certo ou errado, se tiver dolo, vai ser punido. Se não tiver dolo, a gente não vai evitar sancionar por erros técnicos ou decisões que foram tomadas assodadamente. A minha leitura é nessa linha aí. Eu queria complementar, porque antes do webinar a gente estava aquecendo aqui, né? Porque a gente também gosta de já entrar assim, né? Não, já entrar animado, conversando. A gente estava conversando um pouco antes e a Tânia falou dessa questão do parágrafo, que é a nota técnica. E o que me ocorreu quando a Tânia falou isso é a questão, porque tem um cenário que é um cenário de incerteza científica, só que eu não quero dar opinião sobre isso agora. Eu quero ter tempo, olhar e pensar, e conversar com outras pessoas, porque a gente está num cenário do Covid que é um cenário de incerteza científica. E aí a gente tem alguns princípios, que é o princípio da precaução, tem alguns princípios que o princípio da precaução, o professor Gabriel Vedi, que é um dos maiores, assim, um dos maiores especialistas nesse assunto, e ele lançou o livro agora atualizado, ele fala do princípio da precaução, porque quando a gente tem um cenário de incerteza, qual é a ação que vai ser dada?
Porque a gente está num cenário que a gente não tem a vacina, pelo menos eu não tenho conhecimento. A gente não sabe a extensão, então é um cenário de incerteza científica. E a MP, é por isso que me chamou a atenção, ela fala em nota técnica, ela está se referindo a essas situações que a gente ainda não tem previsibilidade. Eu não vou opinar ainda porque eu acho que tem uma conexão, mas eu posso estar equivocada, não é para qualquer situação, né? Porque pode agir, indicar a medicação XYZ, passa 5 anos, vem uma pesquisa, diz que não foi boa, que deu um efeito colateral ABCD. Então, qual é a situação? Então, eu acho que tem a palavra nota técnica, é quando a Tânia falou, olha isso aqui, o procurador mandou. Eu falei, essa palavra nota técnica, ela me remeteu para essa possibilidade de interpretação, mas ainda não deu para amadurecer. Tem um sentido muito forte nisso que você falou, Tereza. Por exemplo, aqui eu vou falar uma situação real que está ocorrendo hoje. Como a gente tem aí no mercado diversos testes rápidos, né, para Covid, e vocês devem estar acompanhando muitas notícias que estão sendo veiculadas da acuidade desses testes, né, que alguns deles estão tendo resultados de 50%, 55% de acuidade. Então, hoje existe uma preocupação muito grande, por exemplo, aqui na Unifesp, dos professores dessa área, em escolher um teste, porque toda a certificação que está sendo feita, você acabou de falar, por exemplo, a Anvisa vai lá e autoriza, registra um teste desse. No dia seguinte sai uma matéria que esse teste só consegue detectar 50% dos resultados. Ou na Itália, que já está mais acelerado o processo que a gente, chega a uma conclusão de... Entende? É isso. Desculpa te interromper. Está igual, né? A pandemia não está... Os tempos são diferentes. Mas é isso. Eu acho que a gente pode ir imagina, podemos ir... aqui o Alexandre está só falando sobre o entendimento que temos da Comissão de Resíduos da ABNT. Olha aí, um exemplo de rede. Um exemplo de colaboração. Encaminhar a pergunta para esse meio da Unifesp, que tem uma comissão que só trata de resíduos sobre isso. Então, que legal. É isso mesmo. Muito bom. Eu ia falar que a gente trabalha, tem uma comissão bem bacana aqui, um trabalho, tem uma política de resíduos, tem uma comissão que trabalha sobre isso. O Alexandre já se adiantou, o Alexandre também participa com a gente lá da Rede Sustentação. Cássio, existe alguma compatibilidade da política neoliberal com a sustentabilidade e a eficiência na gestão pública, inclusive no âmbito das licitações e contratações? Cássio, a minha perspectiva de atuação, ela não é de política neoliberal, eu não estou nesse tipo de análise. A minha análise é política pública. O que é política? Eu vou no conceito da administração pública de política pública, e o que é política pública tem que ser implementado. Então, eu não vou... É uma opção minha como pesquisadora e profissional, assim, eu venho da área do direito. Então, eu não faço uma perspectiva de análise por linha, se é neoliberal, se não é, é assim. A gente tem política pública de sustentabilidade, tem política pública de gestão de resíduos, tem várias políticas públicas educacionais, de saúde, qual que é a nossa atuação para a implementação do que é política pública. Então, eu não entro nessas questões, nessa linha de abordagem, respeito quem vai, mas não é a minha opção, tá? O fundamento está lá na Constituição, então a gente vai trabalhando para isso. Gente, eu quero agradecer essas 500 e... Quantas, Tânia? Eu não sei. Olha, a gente teve 787 acessos. Eu quero agradecer os 707 acessos, porque demonstra que as pessoas terão realmente um olhar para essas questões de sustentabilidade. Então, talvez aquele meu primeiro slide de senso comum não esteja... Preciso atualizar, né? Porque realmente, nesses períodos de pandemia, a gente ter essa quantidade de pessoas que acessaram é fantástico. Bom, Tereza, já estamos batendo aqui nos 100 minutos. Eu não temos mais perguntas. Eu queria agradecer demais a participação sua, a
participação de todos que estiveram aqui com a gente, participando, assistindo e debatendo, colocando aqui as suas dúvidas e suas contribuições. Dizer que nós vamos sim divulgar o vídeo, está sendo gravado, o vídeo vai ficar disponível. Eu pedi para o Rafael disponibilizar o link aqui, eu acho que ele ainda não está com o link, né, Rafael? O sistema libera o vídeo após 24 horas. Aí a gente envia para vocês podem disponibilizar. Que bom. Tá ótimo. E a gente poderia, Tânia, passar, Alexandre, algum contato para pessoas que são de órgãos públicos, entidades públicas sediadas em São Paulo, que quiserem se agregar a esse movimento rumo a um termo de cooperação pela sustentabilidade aqui na cidade? Será que teria algum não sei se algum e-mail, algum contato que as pessoas pudessem, porque eu devia ter pensado nisso antes, mas não me ocorreu. É verdade. E da Fernanda, não sei, aonde poderíamos... As pessoas que quiserem participar dessas reuniões que estão acontecendo no momento virtualmente e eventualmente, no momento que a gente conseguir, nós estamos construindo esse termo de cooperação para levar nos nossos órgãos, para ter essa assinatura de todos, né? Quando esse momento de pandemia terminar, quem que poderia... Onde você acha que nós poderíamos... Assim, a princípio, Tereza, eu vou fazer uma coisa para facilitar, como a gente não criou um e-mail, eu não me... Talvez até... o e-mail da minha pró-reitoria, e se alguém tiver interesse, pode mandar o e-mail para a gente. Então, porque é muito simples. PROADM, PROADM@unifesp.br. Aqui, ó, a Cida também mandou aqui um e-mail. Ótimo. Aparecida... obrigada. A Aparecida Rangel, que está aí falando, pelo Tribunal, primeira instância, né, Justiça Federal de primeira instância de São Paulo. Então, nós estamos participando informalmente nessa rede de servidores do Ministério da Saúde, do laboratório lá de Campinas, da AGU, da Unifesp, Universidade Federal do ABC, Tribunal de Justiça Militar. Desculpa se eu estiver esquecendo mas nós estamos nesse processo, assim. São muito bem-vindos. É isso. Então, a Fernanda disponibilizou aí também um link para o Google Forms ali, que eu acho que é um cadastro, um formulário para cadastro de participação na rede Sustentação. Obrigada. Tem um foco em todos os órgãos públicos do Estado, né, Tereza? Isso, é verdade. Tá bom? Obrigada, pessoal. Agradeço muito, Tânia, Rafael, Michel, Manuel, aí, essa possibilidade de falar para tanta gente. E desculpa meus erros. E vamos juntos, que a gente tem muita coisa para fazer e que esse período está pedindo, os outros também, que a gente tenha coragem no serviço público, né, pessoal? Vamos lá. É isso, mais uma vez, obrigada, Tereza, obrigada, equipe técnica. A Tereza já agradeceu, mas também quero agradecer. Manuel, Michel, Rafael. E vamos logo em breve também, quero fazer aqui já um marketing, Tereza, que nós teremos outros encontros, webinar. A gente tem aí o André que deve participar, falando também um pouco sobre sustentabilidade, resíduos. Nós temos um que deve ocorrer a semana que vem sobre fiscalização de contratos administrativos. Talvez a professora Andréia Ache participe, provavelmente. Ótimo. E a gente vai falar um pouco dos contratos terceirizados de mão de obra aí no contexto do Covid e as regras aplicáveis. Então, vamos dar prosseguimento aí nessa nossa... Enquanto estamos longe, mas estamos juntos, né, Tereza? Tem uma pergunta da Fernanda. As pessoas estão visualizando o e-mail e o formulário do Google Forms, quem quiser ingressar na rede? Eu não tenho certeza. Então, vou repetir os e-mails. Sustentarede@gmail.com ou
Não, sustentarede@gmail.com e é isso, que é a Aparecida Rangel do Judiciário que tá organizando essa parte. Alternativamente, se eu não conseguiu guardar, também pode mandar lá para o prodm@unifesp. A Maraísa tá dizendo que não. Eu acho que o Tá. Michel vai conseguir colocar aí, Michel, para gente no PPT. Acho que vai colocar ali, daí fica público aqui no slide, tá bom? E daqui Legal. Então, Eu vou tirar um print. Meu e Tânia. Vamos lá. Não sei se alguém já fez isso. Afinal, o que essa mãe fica tanto na internet que não sai? É verdade, né? Vou até fazer também, viu? Pessoal, muito obrigada, viu? Bom trabalho para todo mundo e vamos em frente. Aí e podemos aqui, ó, quem quiser, aqui o Michel tá digitando para gente o endereço do Google Forms e vai digitar também depois o. Ah, legal. Então, vou colar o link do formulário para cadastro, que a Fernanda... Como é bom, Acho todo que você mundo se comeu ajudando. um F. O e-mail vou colocar também direito. Vou colocar agora. Pronto. É que não deu para colar, gente, desculpa. Imagina. Bem, imagina. Imagina. Vamos lá, pessoal. Muito obrigada, viu? Sustentarede@gmail.com. Tá ótimo. Muito obrigada, pessoal. Bom trabalho para todo mundo aí e vamos em frente. Um abraço. Obrigada a todos. Ok, gente, estamos só nós agora. E aí, a Tereza saiu. Mas foi Gente, muito bom, hein? acho que foi, né? Sucesso, hein? Quase Sucesso. 800 acessos. Realmente foi muito legal mesmo. Isso porque lá no começo deu vários erros, pode ser até que alguns que nem conseguiram acessar, como disse o menino do Espírito Santo, né? Meus colegas do Espírito Santo não conseguiram acessar tal. Nossa, muito legal mesmo, curti muito. Eu também. Vamos fazer... Deu mais de 1.000 acessos. O link agora atualizou para 1.014 acessos. E ainda tem 140 online. Não sei se eles estão ouvindo a gente. Acho que não, né? Já encerramos a transmissão. Já. Não, já encerramos já. É que dá um delay, né, entre a sala principal e